Olá! Uma questão que tem preocupado a igreja como tal, mas de modo muito particular a igreja no Brasil, por conta do nosso contexto, é o processo de fanatização de uma camada da comunidade católica. E essa fanatização, ela acontece basicamente em dois grupos. Primeiro, é em uma parcela da comunidade pentecostal católica. Nós sabemos que a América Latina e o Brasil também, evidentemente, passaram e passam por um processo de pentecostalização que nós importamos dos Estados Unidos. Nós temos hoje muitíssimas comunidades católicas de caráter pentecostal. Uma parcela dessa comunidade se está enrijecendo fanaticamente. Outro grupo é o grupo que define a si mesmo como tradicionalista, ou seja, grupo que não aceita o Concílio Vaticano II. Esse grupo é muito particular porque eles têm um pé dentro e um pé fora. Papa Francisco foi muito claro já tantas vezes dizendo que quem não assume o Concílio Vaticano II não está mais em comunhão com a Igreja. Ou nós caminhamos a partir do concílio, ou nós não caminhamos com a Igreja Católica. Mas esse grupo se considera católico, então nós temos esses dois grupos que estão no seio da Igreja e que, em última análise, dizem o quê? Que o único modo correto de pensar é o modo que eles apresentam. Quer dizer, o fanatismo é a lógica de que nós dominamos a verdade. A verdade que já a partir do Concílio Vaticano II nós começamos a pensar não como uma realidade abstrata, mas como alguém que se revela a nós, ou seja, a verdade é Ele que se revela e que se dá a conhecer de acordo com a nossa capacidade histórica de compreensão, eles consideram como um domínio. E quem considera sempre a si mesmo como senhor da verdade, tende ao fanatismo. O fanatismo é muito perigoso, que vai ter consequências muito perversas daqui a 30, 40, 50 anos. Qual é o ponto aqui, segundo a minha visão, que é o ponto em questão? O fato de que nós estamos freando o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele abriu a igreja para uma grande compreensão em relação à verdade, mas de modo muito particular, em uma visão muito mais ampla em relação à salvação. Pensemos que até o Concílio Vaticano II se afirmava tranquilamente que somente os católicos poderiam ser salvos. E os católicos que praticassem tudo aquilo que ensinava a igreja, que frequentassem sacramentos, etc. Ora, o Concílio Vaticano II vai dizer, bom, a Igreja Católica, ela é um meio de salvação, que contém todos os instrumentos de salvação, é o meio ordinário. Mas Deus pode salvar a partir de outros meios, inclusive meios que nós não conhecemos. E o Concílio diz claramente que Deus salva a partir das igrejas da Reforma, que Deus salva a partir de outras religiões, que Deus, por exemplo, salva os judeus a partir da fidelidade deles à aliança que eles fizeram, e que Deus salva, inclusive, aqueles que não acreditam nele, os ateus, a partir de uma vida ética. Ora, o concílio abriu a lógica da salvação e nesse sentido, derrubou esse último muro que nós tínhamos de fanatismo, de compreender que somente nós éramos uma porta para a salvação. Esses grupos, eles afirmam isso. Olha, o caminho que nós temos é o único caminho que você tem para ser salvo. Se você não trilha esse caminho, você vai para o inferno. Por isso que se reinaugura agora esses discursos infernais, de caráter infernal, botando o inferno quase como centro da pregação. O inferno, o pecado e o diabo. O centro da pregação. Discurso que não tem nada a ver com o evangelho, nem com a boa nova do reino de Deus. Mas aquilo que eu gostaria de chamar a atenção hoje é exatamente o perigo da fanatização. Porque na Europa, a fanatização gerou o quê? Gerou como resposta o abandono massivo da fé. As pessoas que começaram a considerar a fé como algo irracional e abandonaram a igreja. Porque, em geral, o fanatismo é uma ruptura do diálogo com a realidade, uma ruptura do diálogo entre fé e razão.
E as pessoas, elas vão naturalmente assumir para si o seu caráter racional e vão abandonar a fé, se a fé não dialoga com a razão. O perigo perverso que nós temos pela frente é que daqui a 30, 40 ou 50 anos, nós tenhamos um grande abandono da fé por parte de católicos e também por parte de evangélicos, por conta desta lógica fanática que está invadindo as nossas comunidades. Quer dizer, se nós abandonarmos o diálogo entre fé e razão, o diálogo entre religião e realidade, entre homem moderno e homem de fé, nós teremos como consequência o abandono da fé. Nós não podemos romper esse diálogo.